Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 6 de fevereiro, quinta-feira da quarta semana do tempo comum, a Igreja celebra a memória de São Paulo Mique e companheiros mártires. Do século XVI para o século XVII. São os primeiros mártires do Japão. No dia 5 de fevereiro de 1597, em Nagasaki, foram martirizados 3 jesuítas, entre eles Paulo Mique, 6 franciscanos espanhóis e mais 17 leigos japoneses, entre os quais 2 adolescentes de 11 e 13 anos, suspensos em cruzes, antes de serem transpassados com golpes de espadas, impressionaram os seus algozes pela alegria de serem associados à paixão de Cristo. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 6 de São Marcos, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. O caráter antagônico da missão de Jesus transparece em seus combates contra a doença, quando ele curava os leprosos, fazia os paralíticos voltarem a andar, contra certos males congênitos como a surdez, a cegueira, contra a própria morte, no caso, a ressurreição de Lázaro, mas acima de tudo, esse caráter antagônico da missão de Jesus se manifesta na libertação das pessoas que estavam sob a opressão do maligno. O próprio Jesus combateu diretamente os demônios que tentavam desviá-lo de sua missão, como na tentação no deserto e em sua agonia no Getsemane. A esse respeito, a chamada Bíblia de Navarra, que contém uma das melhores traduções e comentários bíblicos, comenta a respeito desta passagem: a vitória sobre o espírito imundo, nome que se dava correntemente aos demônios, é um sinal claro de que chegou a salvação divina. Jesus, ao vencer o maligno, revela-se como o Messias, o Salvador, com um poder muito superior ao dos demônios. Inimigo de Deus, o demônio tenta atingi-lo indiretamente, afastando de sua amizade as criaturas humanas. Ao lado da sociedade ímpia, corrompida pelo mal, e da nossa própria natureza humana decaída, a ação demoníaca constitui-se
em obstáculo à nossa salvação. Sim, estamos continuamente combatendo contra estes três inimigos da nossa salvação: o demônio, este mundo que ainda jaz sob a ação do maligno, este mundo corrompido em todas as suas estruturas, e também a nossa própria natureza humana decaída, inclinada para o pecado. O dom do discernimento dos espíritos permite reconhecer as moções e iniciativas do maligno quando é ele mesmo agindo contra a nossa santificação. A mentalidade racionalista destes nossos tempos pretende negar a existência do demônio. Até dentro da igreja já se levantaram pregadores, teólogos, sacerdotes, dizendo que o demônio não existe, que não passa de superstição ou herança de antigas mitologias, ou reduz o inimigo a um mal filosófico, a uma simples ausência do bem. O magistério da igreja, porém, com base na própria Sagrada Escritura, reconhece a existência do maligno. O Papa Paulo VI foi muito explícito neste ponto, falando do maligno como uma eficiência, um ser pessoal que é eficiente na sua ação demoníaca. Há dois erros graves neste particular, e ambos acabam facilitando a ação destrutiva do maligno. O primeiro seria negar de forma radical a sua existência. Um exorcista muito conhecido da nossa igreja, de nossos tempos, falecido há pouco tempo, Padre Gabriel Amorth, trabalhou por muitos anos no Vaticano, dizia que negar a existência do maligno é uma forma excelente para dar ainda mais acesso para ele agir em nossas vidas. O segundo erro seria ver a presença do mal em tudo, elevando-o à categoria de um autêntico Deus do mal, como os maniqueístas defendiam, que existia o Deus do bem e o Deus do mal. Certos grupos de cristãos vivem em clima de demonismo, como se o poder de Deus não lhe fosse infinitamente superior. O mal não combate ao mesmo nível ao lado de Deus. Precisamos ter consciência disso. O demônio e os espíritos decaídos são criaturas de Deus que foram criados para serem anjos bons, mas se tornaram anjos rebeldes. E, no entanto, como criaturas de Deus, são muito superiores a nós, seres humanos, mas infinitamente inferiores ao poder de Deus. E por isso, o combate que o maligno exerce é contra nós, criaturas de Deus, para nos afastar da amizade com o Criador, para nos impedir de participarmos da comunhão com o próprio Deus Trindade. No Evangelho de hoje, os apóstolos são enviados em missão e dotados do mesmo poder que Jesus manifestava, sujeitando os espíritos imundos ao nome de Jesus. Aprendemos assim que Deus é fiel e nunca nos confiará qualquer missão sem nos dar a assistência do Espírito Santo. Pelo contrário, se vivermos em verdadeira sinergia com Deus, em verdadeira comunhão com Ele, seremos vitoriosos contra o mal. Louvado seja
o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira para você e sua família.